da Bluey já pensou pelo menos uma vez em como será a sua vida quando ela crescer? Sabia que a série já deu a entender que a cachorrinha azul provavelmente terá um marido quando for adulta? Nova família. Isso é algo que fica evidente no episódio surpresa, que termina mostrando o futuro da família Hiller com a Bluey sendo uma adulta. Quem também aparece é uma pequena cachorrinha roxa que está fazendo a mesma brincadeira que a versão mais nova estava fazendo nesse episódio. Não demorou para todos perceberem que essa menina é a filha da Bluey. Alguns até chegaram a teorizar que se tratava da filha da Bingo ou de outra parente, mas o próprio Joey Brumm, o criador do programa, disse que a mãe da menina era realmente a Bluey, o que acaba com qualquer teoria envolvendo a Bingo ser mãe dessa filhote. A menos que o Joey Brumm tenha mentido apenas para nos surpreender com essa revelação no futuro, mas vamos confiar nele por enquanto. O importante é que se a Bluey tem uma filha, as chances de ela também ter um marido são muito altas. Isso significa que na época dessa cena ela já havia formado uma família inteira, mas o marido dela não apareceu, o que faz com que a identidade desse personagem seja um verdadeiro mistério. Vamos te falar sobre as 9 teorias que você não conhece sobre o futuro marido da Bluey. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Teen Vídeos. Mackenzie. Quase todo mundo acredita que o marido da Bluey é algum personagem que ela já conhece desde a infância e que apareceu na série. Um dos que mais combina com a cachorrinha azul é o Mackenzie. O Border Collie é um grande amigo da Bluey, mas o episódio Barquinhos deu a entender que essa amizade pode evoluir para algo além quando eles ficarem mais velhos, já que a professora Calypso aborda esse tema nas entrelinhas ao explicar sobre o caso da Mia e do Capitão, os amigos mais velhos da Bluey e do Mackenzie que estão apaixonados. Seria natural caso a Bluey se apaixonasse pelo seu amigo quando ficasse velha o bastante para isso, já que fica claro que ela pensa muito nele. Em Morceguinha, Mackenzie é um dos poucos que aparecem dentro do sonho da cachorrinha azul, o que mostra como ela pensa nele até durante o sono, algo que geralmente só ocorre com familiares ou pessoas realmente importantes na sua vida. Além disso, a filha da Bluey se parece um tanto com o Border Collie. Ela é basicamente uma Bluey na cor roxa. Precisamos lembrar que o roxo é a mistura de azul com preto, que é exatamente a cor predominante do Mackenzie. Então sim, as chances de ele estar destinado a se tornar o marido da Bluey e pai de sua filha são bem altas. Jean-Luc. Porém, existe outro personagem que também tem bastante chance de se tornar o marido da Bluey, e o seu nome é Jean-Luc. O labrador apareceu no episódio Acampamento e desde então nunca mais saiu das memórias da Bluey. Os dois brincaram juntos e se tornaram grandes amigos, apesar de sequer se comunicarem no mesmo idioma. O Jean-Luc é canadense e só sabia falar em francês, já que há partes do Canadá em que esse é o idioma mais falado. Por isso, ele e a Bluey foram se comunicando de outras formas e quebraram a barreira dos idiomas. O triste é que eles tiveram que se separar, porque Jean-Luc precisou voltar ao seu país e eles nunca mais se viram. Quer dizer, nunca mais se viram até a chegada da adolescência, porque o final desse episódio mostra os dois se reencontrando após alguns anos, dessa vez com Jean-Luc falando no mesmo idioma que a Bluey. Esse momento emocionou vários fãs e também foi o suficiente para fazer alguns acreditarem que um romance poderia nascer a partir desse reencontro. O pior é que, se pararmos para pensar, a filha da Bluey também tem características visuais o suficiente para ter o Jean-Luc como pai. Ele é da cor preta, mas em um tom bem mais próximo do roxo do que o Mackenzie, então essa teoria está longe de ser absurda. Mas e aí, quem você prefere que seja o marido da Bluey? Comente aqui embaixo, #Mackenzie ou #Jean-Luc, pra gente saber a sua opinião. Novo personagem. Deu pra ver que tanto Mackenzie quanto Jean-Luc têm boas chances de se tornarem o marido da Bluey no futuro, mas não podemos ignorar que existem outras possibilidades, como o marido dela ser um personagem que ela conhecerá apenas no futuro, talvez apenas quando for uma adulta. Apesar da ideia da Bluey se casar com um amigo de infância ser algo bem fofo, a verdade é que a maioria das pessoas conhece os verdadeiros amores de suas vidas
apenas quando já está bem mais velha. Claro, estamos falando de um desenho infantil, então pode ser que as coisas sejam mais fofas. Porém, Bluey não é uma animação infantil comum, mas sim uma que tem coragem de abordar temas mais sérios e trazer um certo realismo para a história. O romance entre Zé e Frisky é um belo exemplo, com os dois já sendo bem mais velhos e a Frisky tendo saído de um relacionamento mal sucedido e tóxico. É algo que não imaginamos ver em uma produção voltada para crianças, mas é esse o caso. Logo, é possível que a série tenha coragem de fazer as primeiras paixões da Bluey não darem certo e ela só encontrar a verdadeira paixão quando ficar adulta. A cachorrinha azul até poderia ter namorado Mackenzie ou Jean-Luc por um tempo, só que o romance teria acabado em algum momento, seja por Bluey perceber que eles não combinavam tanto, quanto por algum fator externo, como ela ou seu namorado decidirem se mudar para longe por conta de alguma faculdade. Divórcio. Outra possibilidade ainda mais impressionante é que até mesmo o romance mais duradouro da Bluey, aquele que resultou em um casamento e no nascimento de sua filha, não tenha dado certo e tenha terminado em divórcio. Seria algo bem sombrio de se colocar na animação, principalmente com a personagem principal sendo quem se divorciou. Mas já mostramos que o show não tem medo de falar sobre esses temas. Fazer a Bluey virar uma mãe divorciada no futuro também poderia ser considerado bem inovador. A maioria das animações voltadas para crianças dá uma vida perfeita aos protagonistas, e até o momento a própria vida da Bluey vem sendo incrível. Mostrá-la crescendo e passando por problemas pelos quais ninguém quer passar seria uma boa forma de ensinar a todos que a vida de ninguém é perfeita, nem mesmo a da sua personagem favorita de desenho animado. Imagine só um episódio se passando no futuro e mostrando como é a vida da Bluey como mãe solteira, com ela se dividindo entre trabalhar, arrumar a casa, fazer compras e cuidar da sua filhote. Ela teria que aprender a ter equilíbrio e coragem para aceitar a ajuda dos seus amigos e parentes, que se tornariam sua rede de apoio. Falecido. Essa rede de apoio seria ainda mais necessária caso, ao invés de a Bluey do futuro ter passado por um divórcio, ela tenha passado por algo bem mais traumático, uma tragédia que resultou no falecimento de seu marido. Infelizmente, tragédias como essa acontecem muito na vida real, e a série pode querer explorar isso. Quer dizer, explorar mais. O programa já chegou a tocar no assunto da perda em certos momentos, um bom exemplo sendo o pássaro que perde a vida em Jogo da Imitação. Só que nesse caso seria uma perda ainda mais trágica para Bluey. E para os fãs, caso o marido falecido fosse o Mackenzie ou o Jean-Luc. Todos nós ficaríamos muito tristes em pensar que um dos dois chegou a se casar com a Bluey e a ter um filho com ela, apenas para perder a vida em um acidente ou doença, perdendo vários anos de vida que poderia ter passado junto da nova família. Se a gente pensar bem, tanto a possibilidade do falecimento quanto a do divórcio explicariam o motivo de a Bluey estar acompanhada apenas da filha quando visita a casa dos pais no episódio surpresa. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Novo amor. Mas é claro que a vida amorosa da Bluey não precisaria ficar totalmente perdida após o divórcio ou falecimento de seu marido. Imaginamos que ela ficaria um bom tempo, talvez anos, sem focar em relacionamentos. Porém, também seria interessante vê-la seguindo em frente, principalmente se ela seguisse em frente com uma de suas antigas paixões, o Mackenzie ou o Jean-Luc. Pois é, se o ex-marido fosse um personagem inédito, a Bluey poderia se apaixonar novamente por um dos personagens queridos pela fandom após ficar solteira novamente, o que traria mais realismo para o romance. Ao invés de ela começar a namorar com o Mackenzie, por exemplo, desde a adolescência e continuar para sempre, isso poderia ocorrer apenas em um futuro distante, depois dos dois terem tido alguns relacionamentos mal sucedidos. E se um episódio se passando no futuro focasse em um romance assim?
Triângulo amoroso. Falando nisso, vamos voltar um pouquinho para o passado antes de a Bluey ter se casado. A gente sabe que, no mínimo, ela já tinha 2 candidatos em potencial nessa época, o Mackenzie e o Jean-Luc. Mas e se os dois tivessem se apaixonado por ela na mesma época? É só imaginar um cenário se passando na época da adolescência, quando o Mackenzie começou a perceber que seus sentimentos sobre a Bluey envolviam coisas que iam muito além da amizade. Mas então, o Jean-Luc retornou do Canadá, agora sabendo falar no mesmo idioma que os demais. A primeira coisa que o labrador fez foi se reencontrar com a Bluey para, dessa vez, manter contato com ela. Eles conversariam bastante, até o próprio Jean-Luc se apaixonar pela Bluey. Seria hilário ver um episódio se passando nessa época, com os dois tentando disputar a atenção da Bluey a todo custo. Agora, o que a cachorrinha azul pensaria disso é um mistério. Será que ela estaria apaixonada pelos dois? Ou então apenas por um deles? Qual seria a sua escolha final? Ou ela nem estava apaixonada, mas logo começou a ficar? De qualquer forma, a Bluey precisaria tomar uma decisão no final, e é possível que essa escolha se tornasse seu marido no futuro. Revelação. Independentemente de qual será o marido da nossa querida protagonista, achamos que isso deve ser revelado na próxima temporada de Bluey, ou até mesmo no filme que está previsto para sair nos cinemas em 2027. Afinal, a série já mostrou alguns vislumbres do futuro da família Hiller em diferentes episódios, e esse hábito certamente continuará. Mesmo se a gente não tiver um episódio focado na família que a Bluey criará quando crescer, o marido dela pode aparecer na forma de um detalhe de algum outro episódio focado no futuro. É só pegar como exemplo a cena em que a versão crescida da cachorrinha azul aparece pela primeira vez. O foco está nela, mas também podemos ver um retrato da Bingo adulta na residência dos seus pais. E mais, a Bingo nessa imagem se encontra na Ilha de Páscoa, o que podemos saber por conta da estátua atrás dela, o que faz a gente perceber que ela adquiriu o hábito de viajar para outros países. Alguns até acreditam que isso é um indício de que ela se tornou uma arqueóloga igual ao Bandit, pois é possível que a garota estivesse em algum tipo de expedição arqueológica. Viu só tudo que dá para descobrirmos com apenas um detalhe? Pode ser assim que a gente vai conseguir confirmar a identidade do marido da Bluey em algum episódio da 4ª temporada. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!